Seja muito bem-vindo a mais um Coisas que o Renan aprova. Eu sou o Renan, muito prazer, e hoje eu vou falar da mais nova contratação aqui de casa, que é o Hobbs. O Hobbs é esse nosso amigo aqui, que é um Xiaomi S20 Plus ou S20+. Então ele está no período de experiência dele ainda, tem um pouquinho menos de 3 meses que ele chegou aqui em casa, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre as características dele, performance, experiência aqui no apartamento e a conclusão se vale a pena ter um robô aspirador Xiaomi S20 Plus. Então, começando pelas características, as características mais técnicas ali, então ele pesa 3,8 kg, ele tem 35 centímetros de diâmetro e mais ou menos ali uns 8,5 centímetros de altura. Então ele tem 4 modos de funcionamento, que é aspiração, ou seja, ele só vai funcionar como aspirador mesmo. Aspiração e lavagem, então ele vai aspirar e lavar ao mesmo tempo. A lavagem que ele chama é o mop, né? É passar pano. No fundo é isso, é passar pano. E aspiração antes de lavagem, ou seja, primeiro ele vai aspirar todo o ambiente e depois ele vai passar o pano. E lavagem, que é passar o pano. Na função de aspiração ele também tem 4 modos, então ele tem o modo silencioso, que realmente é silencioso, o padrão, que assim, você vai perceber que tem um aspirador funcionando, mas não chega a incomodar. O forte, que assim, se você estiver assistindo TV você vai ter que aumentar o volume, ele já é considerável o barulho, e o turbo, que aí sim, realmente é um aspirador funcionando, assim, não chega a ser igual, por exemplo, um aspirador de vassoura, mas é um barulho alto já, ele é afinal um aspirador, né? Na função de lavagem ele tem 3 níveis, que é nível 1, nível 2 e nível 3, mas assim, isso não diz muita coisa, então essa parte eu vou mostrar mais quando eu estiver falando sobre a experiência aqui do apartamento, eu vou mostrar um vídeo ali de como fica mais ou menos na função que eu uso, enfim, depois a gente entra nesse assunto. O S20 ele é integrado com o aplicativo dele. Pelo aplicativo você também consegue acompanhar em tempo real o que ele está fazendo, o que ele já fez, porque fica uma linha branca, né, no que ele já fez e onde ele está também, um sistema bem preciso ali, você consegue ver tudo em tempo real. Pelo aplicativo você consegue personalizar bastante o que você quer que seja feito. Então assim, por exemplo, você consegue programar ele para limpar a casa quando você quiser, se você estiver no shopping, na academia e quiser mandar ele limpar, você consegue tranquilamente. Você consegue também programar para, por exemplo, você quer sempre que ele limpe às 4 horas da tarde. Então você consegue programar ele, todo dia ele vai cumprir essa função às 4 da tarde. Também você tem modo de não perturbe, porque se ele se mexer ele acaba falando, então você consegue colocar um determinado horário ali em que ele realmente não vai perturbar, não vai fazer nada. Além disso, você também consegue personalizar bastante a ordem dos ambientes ali, dos cômodos que você quer que seja feito. Então, por exemplo, você quer que limpe antes a sala e depois a cozinha, você consegue fazer essa personalização. Além disso, você consegue personalizar até o modo de funcionamento, o nível de água, enfim, aquilo que eu falei. Só aspirar, só lavar, aspirar antes de lavar, qual o nível de aspiração que você quer, se é forte, turbo, e o nível de água. Então isso você consegue personalizar bastante também no aplicativo. Além disso, no aplicativo você também tem como colocar paredes virtuais ali. Então mesmo que esteja no mesmo ambiente, se você delimitar aquela área, o robô não vai lá. E também tem a parte de acompanhar ali os acessórios, então como que está o desgaste das peças do robô, também dá para acompanhar pelo aplicativo. Falando agora sobre a performance dele, o S20 Plus me surpreendeu muito, muito mesmo, porque assim, eu já tinha pesquisado o aspirador robô há muitos anos atrás, coisas assim de 5, 7 anos atrás, e naquela época não era comum, não sei nem se tinha robô com mapeamento. Então o que acontecia? Os robôs eles eram aleatórios, eles ficavam simplesmente andando ali pela casa, aspirando, mas eles não sabiam o que eles já tinham feito, o que não tinham, então assim, era bastante ineficiente. Com o mapeamento isso mudou muito, então assim, o S20 Plus, S20+, ele faz o mapeamento da sua casa, então assim, quando você compra ele, a primeira coisa que ele vai fazer é mapear toda a sua casa, todo o seu apartamento, enfim, ele vai ver exatamente como é o seu apartamento para ele poder
fazer o melhor trabalho possível ali de aspiração e lavagem. Assim que ele fizer o mapeamento da sua casa, então ele vai dividir ele mesmo os cômodos da sua casa. Às vezes ele divide meio errado, assim, ele faz do jeito dele, depois você consegue mudar isso nas configurações ali, mas de maneira geral é muito bom, assim, as próprias divisões, o mapeamento ele faz perfeito, tá? Vai ser o desenho, a planta do seu apartamento. As divisões que às vezes fica meio engraçado assim, mas depois você consegue mudar. E para esse primeiro mapeamento é bom que você faça como se ele fosse realmente limpar a casa. Então assim, para você ter a melhor performance possível do robô, você tem que tirar ali fio do caminho, lata de lixo, cadeira. Então é bom que você realmente faça como se você fosse limpar de verdade a casa, para que ele faça o melhor mapeamento possível. Falando agora especificamente da aspiração, o robô me surpreendeu muito, muito mesmo, porque ele limpa muito bem a casa, assim, é realmente impressionante. Uma das minhas preocupações eram os cantinhos ali, porque assim, eventualmente eu achei que não ficasse tão bom, mas mesmo nos cantos, como ele tem as, sei lá, vassourinhas, cerdas ali, não sei como chamar, enfim, aquele negocinho ali para fora, ele realmente consegue passar bem nos cantos, inclusive ele começa pelos cantos, então dá para ver que ele faz um trabalho muito bom ali, mesmo nos cantos. Falando agora especificamente de passar pano, o S20 Plus ele só passa pano com água, porque no compartimento que fica ali o líquido, né, que você vai colocar, só pode colocar água. Então se você quiser colocar algum cheirinho, alguma coisa assim para ficar na sua casa, você tem que passar no mop e não no compartimento. Não pode colocar outra coisa que não seja água dentro do compartimento. E de maneira geral ele passa pano muito bem, com duas ressalvas. A primeira ressalva são sujeiras ali que ficam impregnadas, que você precisa esfregar. Aí realmente o robô ele não faz milagre, essas sujeiras não vão sair, tá? Elas vão ficar. A segunda ressalva são pisos reflexivos. Aqui em casa eu tenho o piso laminado, então é muito bom. Para piso laminado ele é assim, fantástico. Agora, para quem tem piso reflexivo, eu vi assim, vários e vários reviews antes de comprar o Xiaomi S20 Plus, e o que falaram é que quando você tem piso reflexivo, às vezes fica a marca ali um pouquinho do mop. É assim, bastante detalhe, eu conversei com pessoas inclusive que têm esse piso reflexivo, perguntei, né, se era verdade, que eu tinha visto nos reviews, e falaram, olha, realmente se você olhar bastante no detalhe dá para ver a marca do pano, mas assim, é bem detalhe. Aí é de cada um se incomoda com isso ou não, né? Por fim, falando de obstáculos, o sensor do robô é muito, muito bom, muito preciso, ele raramente bate em alguma coisa, às vezes parece que ele vai bater, ele está vindo com velocidade, ele diminui bastante, ele contorna muito bem os móveis, objetos, então isso é uma parte que é muito boa nele. Agora, tem um outro aspecto que são desníveis, então assim, quando você tem um pequeno desnível, a gente está falando de mais ou menos coisa de 1 centímetro ali, ok, ele lida muito bem, mas quando o desnível é um pouquinho maior, a gente está falando de 3, 4 centímetros, aí realmente a coisa já complica. Inclusive, passando já para a parte de experiência daqui do apartamento, eu tenho 2 desníveis aqui, que um é na parte da cozinha ali, que ele tem um pequeno desnível de assim, menos que 1 centímetro, eu vou deixar inclusive uma gravação aí dele passando esse desnível entre a sala e a cozinha, ele consegue passar muito bem isso. Agora, por outro lado, a gente tem aqui um pequeno desvio bem aqui nessa porta aqui, que assim, do lado de dentro para fora, ele consegue passar, mas do lado de fora para dentro é um desnível de mais ou menos uns 3, 4 centímetros, ele realmente não consegue subir, então ele fica preso nessa área. Isso acaba gerando um problema porque a base carregadora fica lá dentro e quando ele termina, ele volta para a base carregadora. Só que quando ele vem aqui para fora, ele não consegue voltar. Então gera um pequeno problema, que tem solução, que é você pegar a base carregadora, trazer aqui, ele fazer um mapeamento de um novo mapa, como se fosse outra casa. Você consegue fazer isso, você consegue colocar listas de mapas ali, então se você quiser levar ele para uma outra casa, você também consegue usar ele. Só que assim, é meio chato, né? Ter que pegar a base carregadora, trazer aqui para ele fazer o outro ambiente. Por outro lado, quando eu penso que se não for fazer isso, esse pequeno trabalho, né, de trazer a base carregadora, na verdade eu que teria que limpar tudo, aspirar, varrer, enfim, passar pano,
E aí assim, não é que deixa de ser chato, mas é bem menos chato. O apartamento aqui ele tem 72 metros quadrados, sendo 16 aqui dessa área aqui de fora, então sobra 56 para a área interna. Então, desses 56, ele faz 40 metros quadrados no cálculo dele, né? Isso porque tem sofá, geladeira, fogão, enfim, então de área ali que ele passa mesmo são 40 metros quadrados. Aqui em casa eu uso a função aspirar antes de lavar, porque eu acho que funciona melhor, apesar de que demora o dobro. Então ele faz o serviço aqui em mais ou menos 1 hora, é o que ele demora geralmente. Aqui em casa a frequência que ficou boa para o uso do aspirador é dia sim, dia não, isso mantém a casa sempre bem limpa. Dentro desses 40 metros quadrados que ele faz, ele aguenta mais ou menos 2 limpezas completas ali antes de eu ter que tirar o pó e repor a água. Mas de maneira geral eu faço isso todo o ciclo, então assim, ele acabou, eu reponho a água e tiro o pó também. Por exemplo, esse aqui é o compartimento de água, então ele é bem pequenininho, mas ele dura bastante aqui. E esse aqui é o compartimento de pó, então ele acabou de fazer uma limpeza completa, se você for ver tá assim sujo e tal, mas não tem tanta coisa assim, então é como eu falei, ele dura ali mais ou menos uns dois ciclos ali, mas eu geralmente limpo ele toda vez, encerrou o ciclo, eu já esvazio o compartimento. Em relação ao mop eu tenho um par, né, que foi o que veio, porque todo fim de ciclo eu pego ali, vou no tanque, lavo ali um contra o outro, às vezes eu jogo na máquina também, mas na maioria das vezes eu pego, esfrego um pouquinho com detergente ali, tá limpo, é super rapidinho. Eu vi que algumas pessoas nos reviews, né, recomendam comprar alguns pares a mais de mop, porque aí você taca tudo na máquina quando junta, né, mas como é tão rapidinho, muitas vezes, né, a maioria na verdade eu faço na mão mesmo e tá tudo certo. A parte do mop, que ela é removível aqui, é tipo um velcro assim, então ele gruda aqui, você consegue tirar e lavar. Ele está meio sujo, porque ele acabou de trabalhar. Sobre o nível de água, aqui em casa eu uso o nível 2 de água, porque eu achei que ele é o melhor, que se adequa melhor ali. Eu vou deixar inclusive uma gravação, que é uma cena que está refletindo a luz ali na parte da cozinha, o piso é mais claro, então dá para ver, ter uma noção melhor do quanto de água é isso, né, do quanto que ele está passando, porque o nível 1 eu achei muito pouco, o nível 3 demais, o nível 2 parece ser o adequado ali, então é o que eu uso, é o nível 2. Então, concluindo, eu recomendo demais o Xiaomi S20 Plus, porque ele é muito bom, superou muitas minhas expectativas, que assim, não tem mais aquele negócio que a gente olha para casa e fala, nossa, tá suja a casa, né? Não, porque a casa sempre tá limpa, então assim, valeu a pena demais o investimento, eu tô super satisfeito, recomendo, e se você quiser conhecer o produto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E bom, por hoje é isso, se puder, deixa um like e a gente se vê no próximo Coisas que o Renan aprova. Muito obrigado.